Pessoal, meu nome é Juscelino, sou profissional da indústria de celulose e na apresentação anterior eu falei sobre o ciclo de recuperação química. Foi demonstrado todas as fases do processo de recuperação, desde o cozimento até a caustificação. E hoje vamos falar sobre a evaporação, sendo o próximo ciclo após o cozimento. Evaporação. Por que evaporar o licor? Visando elevar sua concentração em matéria orgânica para ser utilizado como combustível para as caldeiras, sem alterar suas propriedades químicas. Então, a evaporação recebe o licor negro fraco entre 15% e 17% de sólidos secos, vindo lá do cozimento, e é concentrado, elevado sua concentração para entre 75% e 85% em sólidos secos, para que seja queimado na caldeira de recuperação. Aqui temos uma equação básica de transferência de calor, que é usado para o cálculo em todas as evaporações, sendo Q igual a U vezes A vezes ΔT, Q é a quantidade de calor transferido, o U é o coeficiente de transferência de calor e é a quantidade de calor transferido por hora por metro quadrado de área de troca para uma diferença de temperatura de 1 grau Celsius. Os fatores que influenciam o U, isso é muito importante. Formação de incrustação, causando isolamento térmico, concentração de GNC, provocando a manta de gás do lado externo dos tubos, o nível de condensado, gerando uma queda de performance devido à inundação e perda da área, e a concentração do licor. Concentração elevada aumenta o BPR e a viscosidade. O A é a área ou grupo de tubos em metro quadrado, ΔT ou BPR é a temperatura do vapor menos temperatura do licor. Aqui temos o exemplo de um evaporador clássico que é usado na maioria das fábricas de celulose hoje no Brasil. É um evaporador fire film de fluxo descendente. Vou explicar para vocês como que é o funcionamento do evaporador. Aqui nós temos a entrada do licor preto, que está recebendo do efeito anterior. Esse licor entra na bacia do evaporador, que é a parte inferior. Existe uma bomba de circulação e transferência para o efeito seguinte. Essa bomba bombeia o licor até o topo. Aqui temos uma placa defletora e uma placa distribuidora, onde faz a distribuição do licor, fazendo com que crie um filme dentro dos tubos e ele retorna para a bacia. Na bacia é controlado o nível do licor, que é muito importante isso, depende muito da instrumentação, da regular calibração das válvulas e tal. Temos o corpo de vapor, que é essa parte azul, onde recebe o vapor ou evaporado, mais na frente vocês vão entender melhor o que estou falando. A purga de GNC é a saída de evaporado. Conforme vimos na página anterior sobre os fatores que influenciam o U, o coeficiente de troca térmica, nós falamos da formação de incrustação, que seria a incrustação dos tubos, entupimento dos tubos, pela presença do carbonato de sódio, sulfato de sódio, pode se cristalizar e entupir o tubo por falta de circulação ou vazão muito baixo da planta e alguns outros fatores. Falamos também da concentração de GNC, como o efeito recebe o evaporado do efeito anterior, nesse evaporado contém gases não condensáveis, que são mercaptanos e metilmercaptanos, que são gases que podem ser queimados lá na caldeira, mas na frente vocês vão entender. Então, para isso, no corpo de vapor, nós temos que fazer a purga do GNC. Existe uma purga inferior e uma purga superior, para evitar o isolamento térmico dentro dessa câmara. O nível de condensado,
O evaporado entra no efeito, troca calor com o licor, ele condensa e vai para um tanque. Se esse nível subir muito, vai haver uma inundação e vai diminuir a troca térmica, a área de troca térmica. E a concentração de licor, se ela aumentar muito, que vai aumentar o BPR, ou seja, o diferencial de temperatura do vapor com a temperatura do licor. Então, temos que o licor entra no efeito, ele fica circulando, ganhando temperatura do vapor, se o vapor condensa, vai para o efeito seguinte. Na bacia de licor é onde ocorre a evaporação. Por isso é muito importante o controle desse nível. Por quê? Nós temos que ter uma área livre para haver o flasheamento do licor. Então, esse licor é flasheado ou, vamos dizer, evaporado, passa por uns demísteres, onde separa as gotas que contém, ou seja, separa a parte líquida do vapor. O vapor sai o mais puro possível, senão vai haver contaminação do condensado do efeito seguinte. Então, em toda a circunferência do evaporador existem os demísteres. Então, o vapor entra aqui, condensou, sai condensado, o licor entrou aqui, evaporou e sai o evaporado. Agora vamos iniciar a demonstração do funcionamento da evaporação. Nós temos um tanque de licor preto fraco, a 15%, que recebeu lá da linha de pasta. Então, temos a bomba que bombeia esse licor. Aqui eu estou demonstrando uma evaporação com 10 efeitos. Poderia ser com 11, 12, ou até, talvez menos, depende do projeto da empresa, do tamanho, da capacidade. Então, o licor é bombeado para o sexto efeito, aí ocorre todo aquele processo que eu expliquei na tela anterior, a bomba recircula e transfere para o efeito seguinte. Sexto efeito, transferiu para o quinto, que transferiu para o quarto, passa por os condensadores de refluxo, que aproveita calor dos gases do stripper, passa para o terceiro, condensador de refluxo primário, 2A, 2B, 1C, 1B, 1A, 1D e sai a 80%, que já está pronto para ser queimado na caldeira. É muito importante a observação sobre as LVs. Normalmente, o controle de fluxo das plantas de evaporações é feito na saída. É aqui que eu vou determinar quantos metros cúbicos que eu quero que a minha planta produza, em função do consumo lá da caldeira. Então, vamos imaginar que você tem 150 metros, a válvula vai mandar abrir, vai cair o nível do efeito, no caso aqui 1D, que vai abrir essa LV, e assim vai em cascata, abrindo todas as válvulas. Agora eu vou demonstrar o circuito do vapor vivo e evaporado. É muito importante saber que o vapor vivo ele só é empregado ou adicionado nos primeiros efeitos, somente. O restante é feito pela evaporação de água, pelo flasheamento da água contida no licor. Então, o vapor entra nos primeiros efeitos, um A, B, C e D, e evapora a água do licor, que vem para os segundos efeitos, que vem para o terceiro, quarto, quinto e sexto. Por que isso ocorreu? Por causa do vácuo. Nós temos o vácuo é o sistema principal de evaporação, para o bom funcionamento da evaporação. Então, através de diferencial de temperatura e pressão, principalmente a pressão, é que ocorre essa evaporação em todos os efeitos em cascata. Voltando um pouquinho na tela anterior, quero enfatizar para vocês que nesse sequencial do licor, após o terceiro efeito,
no caso segundo, 2A e 2B, aqui ocorre uma troca de tabela, ou seja, uma troca de sequencial de tempo em tempo. Isso é determinado de acordo com os testes feitos na empresa. Pode ser a cada 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, aí depende da performance. Então, aqui nesse exemplo, o licor está entrando no efeito 2A, vindo para 2B, que poderia ser o contrário, entrar no 2B, vindo para o 2A. Nos primeiros efeitos, mesma coisa. Aqui no exemplo está um C, B, A e D, poderia ser D, C, B, A. A sequência fica girando o tempo todo, dependendo desse tempo que é determinado nas tabelas, nas trocas de sequência. E também é muito importante também salientar de que, normalmente, ou quase que sempre, um primeiro efeito fica sempre lavando e 3 em operação, ok? Para tirar a incrustação, para aumentar a vida útil da planta. Então, normalmente nós temos 3 efeitos operando e 1 lavando. Princípio de funcionamento de uma evaporação. A evaporação depende exclusivamente do sistema de vácuo, como eu falei anteriormente, através dos condensadores, ejetores e bomba de vácuo. Para que ocorra a máxima energia de um sistema termodinâmico chamado de entalpia, ou seja, a diferença da pressão e temperatura. Quanto maior for a pressão do vapor, mais volátil será o líquido e menor será sua temperatura de ebulição. Então aqui eu tenho uma tela um pouco mais completa. Uma tela onde eu demonstro vapor e licor e o sistema de vácuo. Então, na evaporação, para que ocorra a formação do vácuo, nós temos condensadores de superfície. Temos o primário, que é o grandão, ele condensa 95% dos gases, o secundário condensa os outros 5%, e o restante, o resultado final, o produto final é o H2S, é o gás sulfídrico. Aí o ejetor faz esse succionamento, passa por um resfriador, aí condensa, tem o ejetor secundário, vem para um outro resfriador, aí os gases estão praticamente puros, que estão prontos para ser queimados na caldeira. Mais na frente eu vou explicar sobre o H2S. Então, aqui no condensador de superfície primário e secundário, existe uma torre de resfriamento que faz a circulação de água o tempo todo, para que ocorra o resfriamento, obviamente, e a condensação aqui do evaporado do sexto efeito, que aqui no exemplo é o último efeito antes do condensador. Então, se vocês observarem, no condensador primário, eu estou com a água com a temperatura em torno de 45 graus, um vácuo de menos 90 kPa, e aqui no início da planta, nós temos o vapor de baixa a 160 graus Celsius, com 400 kPa de pressão. Então, olha a diferença. 4 kg aqui, positivo, menos 90 kPa negativo. Por isso que ocorre a evaporação, que é o diferencial da pressão influenciando na temperatura. Aí ocorre o flasheamento. Então, nós temos, muito importante, o vapor é sempre em contracorrente com o fluxo de licor. Então, aqui eu tenho um licor mais fraco, observe-se, ele está chegando com 15%. No sexto efeito, ele já ganhou, solidificação foi para 18,6%, 22,1%, 26,9%, 34,2% no segundo, 40%, aí no final saiu com 80%. Então, o licor é em contracorrente com vapor. Só usa vapor vivo nos primeiros efeitos. Nesta tela,
nós temos o vapor, evaporado, condensado e GNC. Então, nós temos o vapor vivo entrando nos primeiros efeitos, aí ele troca calor com o licor, que flasheia, que vem para os segundos, aí flasheia o licor, a água do licor do segundo, que vem para o terceiro, que vem para o quarto, que vem para o quinto, que vem para o sexto. Na tela anterior, eu disse que aqui no condensador superfície, nós temos mais ou menos 90 kPa negativo de vácuo. Mais ou menos no meio da planta, entre o terceiro efeito e o segundo, normalmente isso acontece no terceiro, aqui a pressão já passa a ficar positiva, ok? Então, o centro de evaporação. Então, nós temos o vapor. Aqui nessa tela eu não demonstrei o licor porque ia congestionar a tela. O vapor trocou calor com o licor, aí houve a condensação, nós temos o condensado. Nos primeiros efeitos, onde recebe o vapor vivo, que é um vapor limpo, não tem contato direto com o licor, esse condensado ele retorna para a planta da ETAC ou DESMI. Cada fábrica tem um nome, mas ele volta para o processo para voltar para a caldeira. O condensado da água evaporada do licor, que já é um condensado mais sujo, como aqui, mais no final da planta, nos primeiros e segundos efeitos, o licor já está mais forte, ele é um condensado mais limpo. Então, esse condensado é coletado num tanquinho que retorna para a lavagem da polpa lá na linha de pasta. O condensado da água do vapor, da água do licor, do quarto, quinto e sexto efeito, já são um pouco mais sujos, porque aqui o licor é mais fraco, tem mais arraste. Aí esse condensado, ele é coletado também, que vai para a área da causticação, lá para as telas, para lavar a lama. Observa aqui que no quarto efeito, quinto e sexto, eu tenho dois tipos de condensado. Vamos dizer assim, um menos sujo, um mais sujo. Dentro das câmaras de vapor do quarto, quinto e sexto efeito, existem divisões onde separa esse condensado. E o condensado de um efeito vai para a câmara de vapor do efeito seguinte para reaproveitamento de temperatura, para ganhar energia. O condensado dos condensadores de superfície, primários, secundários dos ejetores, que são altamente contaminados, junto com essa parte suja do quarto, quinto efeito, eles vêm para um tanque que vai ser estripado, vai passar pelo processo de strip para poder retirar o H2S desses gases, e vai para a queima lá na caldeira. Então essa tela aqui, ela só mostra o sistema de condensado, para vocês entenderem melhor, ficou mais separada. Nós temos os condensados dos primeiros efeitos, que retornam para a DESMI, os condensados do segundo e terceiro efeito, que vai para a lavagem da polpa, do quarto, do quinto, do sexto, o menos sujo, que vai para a causticação, e o mais sujo, que vai ser processado para virar GNCC, gás não condensável concentrado forte. Stripper, metanol e terebentina. Então, falei lá do SCC, do SCC muito contaminado, que recebeu lá dos condensadores de superfície, do quarto, do quinto, do sexto efeito, veio para esse tanque. Ele vai ser processado, esse condensado, no stripper. Como que isso ocorre? O condensado ele é bombeado até a parte superior de um corpo, onde existem bandejas, e embaixo, na parte inferior, existe a injeção de vapor. Aí, em contracorrente com o condensado, ocorre a destilação desse SCC. Aí é separado os gases saem na parte superior, aí passa pelos condensadores de superfície primária e secundária, como falei, lá na tela de licor, onde o licor passa por aqui também, na parte externa do tubo, interna do tubo, para ganhar temperatura, concentração. Esses gases aí vêm para o sistema de metanol. Nem toda empresa tem o sistema de metanol. Hoje, a maioria, as mais novas, todas já possuem.
Então, o sistema de metanol é similar ao stripper, porém é uma segunda retificação dos gases, né, que foi gerado do processo. Então, no stripper, no metanol acontece a mesma coisa, o SCC, o GNC, desculpa, entra na parte superior, aí ocorre a injeção de vapor na parte inferior, de baixo para cima em contracorrente, aí ocorre a evaporação, passa por um resfriador, aí separa o GNC, que vai para um coletor, lá na saída de evaporação, onde vai ser queimado na caldeira. Esse coletor recebe os gases do sistema de metanol, da evaporação, que é a maioria, do tanquinho de terebentina e do digestor também, que é uma grande massa. O que condensou aqui no resfriador do metanol é o metanol. Esse metanol ele vem para um tanquinho e é queimado normalmente na caldeira de recuperação. Os gases evaporados, eu sempre uso a expressão flasheados, os gases do tanque, contidos no tanque de condensado contaminado, esses gases, eles são resfriados num tanquinho, num lavador, e eles são transformados em terebentina. É daqui que se extrai a terebentina, dos gases do sistema de condensado muito contaminado. Então, a terebentina, aqui nós temos um trocador, né, que recebe do coletor, ou seja, temos o tanquinho onde é feito o resfriamento desses gases, que condensa, vira terebentina, e o que não condensou e virou terebentina, ele é GNCC, que vem aqui para esse tanquinho coletor, onde vai ser queimado na caldeira. O GNCD já são os gases coletados dos tanques de SCC limpo, SCC sujo, do tanque de licor preto fraco de 15% e do tanque de aproveitamento, ou seja, do spill. Esses gases são coletados em um tanque, aqui ele sofre um resfriamento, tem uma circulação de água aqui para retirar todo o condensado possível, e são transferidos para a caldeira, para queima. Normalmente é queimado na caldeira de biomassa. Existe um ventilador fazendo a sucção diretamente desse tanque, e também o GNCD, que vem do processo do digestor, lá do sistema de lavagem da polpa, unifica com essa linha, que também vai para a caldeira. Um sistema simples. Rapidamente, aqui nós temos um balanço energético de um exemplo de uma planta que opera com 800 metros cúbicos de licor na entrada. Então, é uma regrinha básica, nós temos sólido seco na saída, menos sólido seco na entrada, dividido pela saída vezes 100, que vai nos dar o volume de água. No exemplo dessa planta aqui, então nós temos um sólido de saída de 80%, menos o de entrada 15, dividido pela saída 80, vezes 100, eu tenho 81,25% de água no processo. No caso aqui de uma planta de 800 metros, nós temos 650 metros cúbicos de água e 150 metros cúbicos de licor. É importante lembrar que esses 650 metros cúbicos de água tem que bater com os instrumentos de medição dos condensados, do sujo, do mais sujo e do super sujo, dos 3 condensados que eu mostrei lá atrás, com exceção do limpo, que recebe vapor vivo. Considerando a eficiência da planta em 5 metros cúbicos de água por tonelada de vapor, nós temos um consumo de vapor nessa planta de 130 toneladas de vapor de baixa. Ela vai consumir 130 toneladas de vapor de baixa para levar a concentração de 15% a 80% numa planta de 800 metros cúbicos de entrada. E considerando que a caldeira produz 3,5 toneladas de vapor por tonelada de licor, então nós temos nessa planta 150 metros cúbicos de licor forte disponível, que vai nos gerar na caldeira de recuperação 525 toneladas de vapor de alta pressão, que vai para a turbina, onde vai gerar 75 megawatts de energia elétrica.
Bem, pessoal, a apresentação se encerra aqui. Espero mais uma vez ter contribuído com vocês. E a próxima apresentação vou falar sobre caldeira de recuperação. Muito obrigado a todos.